Olá a todos, sejam bem-vindos a SKESCO Talks, o primeiro podcast, nosso primeiro episódio. E hoje eu estou aqui com o Tarek Negromonte. Acertei o seu sobrenome? Isso. O Tarek ele é graduado em Direito pelo Mackenzie, em São Paulo, sócio fundador do escritório N Partners, com formação multidisciplinar. E também ele tem especializações em Direito Imobiliário, Registro de Imóveis, Direito do Trabalho, Processo Civil e um MBA em Gestão de Empresas. É advogado, empreendedor e investidor de startups, além de fazer mentoria em programas de aceleração. Tarek, seja bem-vindo. Obrigado, Romeu. Muito obrigado, prazer estar aqui. Obrigado pelo convite também. Tarek, para começar o nosso podcast, queria que você contasse um pouquinho da sua história, da sua trajetória, até chegar no momento atual. Cara, eu acho que a história começa em 2010, né? Quando eu tinha me formado, tinha um ano de formado só, e eu resolvi montar um escritório, né? A gente montou o escritório do nada, o nome no comecinho era Negromonte Prado, Advogados, e a gente montou assim do zero mesmo, assim, sem clientes, sem dinheiro. Não foi nem do zero, foi -1, negativo. Foi? Foi em 2010. 2010. A gente vai fazer 13 anos de escritório esse ano. Então a gente começou no negativo, na verdade, né? Comecei devendo para banco, para cheque especial, cartão de crédito, né? Já era até brother do pessoal do Serasa na época, né? E aí, cara, foi bem difícil. A gente começou numa época que não tinha tanta informação quanto tem hoje, né? Então não tinha muito lugar para pesquisar essa questão de gestão e etc. Né? Então, assim, o comecinho foi bem complicado, né? A gente penou bastante até aprender, né? Eu fiz nessa trajetória toda aí, eu fiz diversos cursos de gestão de escritório para tentar aprender alguma coisa, que é algo que também não te passam na faculdade, que você não tinha tanta facilidade, né, de descobrir como fazer, né, como fazer cálculo de hora, tarifa de estrutura e etc, né, como calcular, né, se o seu serviço vai ter lucro ou não. Né? Então foi um negócio que a gente foi estudando ao longo desses 13 anos, foi estudando bastante, né? Até hoje a gente está aprendendo bastante disso ainda. Né? Então eu comecei alugando metade de uma salinha, né, de um escritório. Eu usava metade ali, dividia os custos com eles. Em São Paulo? Em São Paulo mesmo, né? No mesmo lugar que a gente está ali na Alameda Santos. Ah. Né? A gente foi crescendo ali mesmo, naquela estrutura. Né? E no começo não tinha equipe, não tinha nada. Né? Tinha um assistente virtual que eu criei, que era o Eduardo, e eu fiz um e-mail para ele. E eu ligava para os clientes, disfarçava a voz, né? Fazia o cold call para tentar captar cliente. Falava que era o assistente do Dr. Tarek, né? Daí mandava e-mail pelo Eduardo, daí falava que ia marcar uma reunião com o Dr. Tarek, etc. Que legal isso. Cara, assim, tem coisas no começo que você tem que se virar, né? Para parecer que você já é um pouquinho... que a sua estrutura é um pouquinho melhor. Né? Então, cara, foi bem bacana, foi bem difícil, né? Mas foi muito aprendizado também no começo. E aí a gente acabou crescendo bastante, né? Até 2019 a gente tinha uma estrutura muito grande, né, de infraestrutura, de equipe, né? E aí depois com a pandemia, assim, tem vários lugares que falam que a pandemia acelerou uns 10 anos aí, né, na digitalização de empresas. Então, assim, realmente a gente reduziu bastante a estrutura, apesar de aumentar a equipe, né, o pessoal todo em home office. A gente tem uma filial também agora em Santa Catarina, tem muita gente trabalhando lá. Né, a maioria da estrutura toda em home office. Uma parte ainda continua indo para a sede, né, aqui em São Paulo, ali na Alameda Santos. Né, então, eu acho que essa digitalização forçada das empresas trouxe bastante melhoria, né, para a gente também, né, em questão de tecnologias, de controle remoto das coisas, dos serviços, de equipe, de horas, tudo. E conta mais em detalhes o que a N Partners faz hoje. Cara, é um escritório de advocacia, né? O foco é o setor imobiliário, né? A gente atende grandes incorporadoras, né? As maiores loteadoras do Brasil a gente atende, né? Construtoras, né? Tudo que envolva o setor imobiliário, né? Redes varejistas para expansão, a gente faz também due diligence, né? Para expansão de lojas, a gente faz muita execução de alienação fiduciária para incorporadoras, para loteadoras, né, que é aquele procedimento extrajudicial para você notificar o devedor que não pagou a parcela do financiamento com a incorporadora. Você notifica via cartório para ele purgar a mora. Se ele não paga, né, você consolida a propriedade, envia para leilão, né, faz o leilão, tem primeira, segunda praça. Se não tem arrematante, isso volta para a carteira
da incorporadora para ela colocar no mercado de novo. Né? Então isso a gente faz bastante no escritório, né? Para loteadoras. O cliente de vocês nesse caso são as incorporadoras e loteadoras. A gente trabalha com banco também, um dos maiores bancos do Brasil é cliente nosso nessa área de regularização de imóveis também, né? A parte de escrituras, de regularização de matrículas a gente atende também, né? E a gente atende assim, nesse setor imobiliário, apesar de atender esses grandes clientes, a gente atende pessoa física também, né? Assessoria para compra de imóvel, contratos, due diligence de imóvel. E a gente tem uma área muito forte no escritório também, que é uma área de startups. Né, que é um outro sócio do escritório que toca, eu acabei tocando também, né, como eu sou agente invest, eu sou investidor em startup, né, sou mentor de programas de aceleração, mas é uma área que fica mais com outro sócio meu, que desde 2013 a gente começou essa área no escritório de startup. Né, então a gente atende muito startup, a gente tem, assim, já passaram eu acho que mais de 300 startups que a gente já assessorou, já estruturou, né, tem startups que a gente assessora constantemente até hoje. Então, hoje a gente está com um propósito, né, de selecionar as startups para começar a atender, né, começar a criar um núcleo de startups só voltadas para a construção civil, né, para o setor imobiliário, né, como as Construtecs, PropTechs, né, para ter um fit com o core business do escritório. Quando a gente, voltando um pouquinho para o mercado imobiliário, hoje, como que você vê, Tarek, a gente vê que é muito difícil o cidadão, a pessoa que vai lá comprar um imóvel, tem vários trâmites. Como que você vê isso, o trâmite do comprador com o governo, com o cartório? Tem alguma coisa que você acha que o governo poderia facilitar a vida do cidadão hoje na questão imobiliária? Cara, eu acho que poderia facilitar muito a vida de construtoras, né, com certidões e etc. Né? Na questão da aquisição pela pessoa física, ela já não é mais tão burocrática. Né? Então, apesar de ainda quando você vai fazer uma transação, você ainda precisar de escritura, precisar de registro na matrícula, né? Talvez isso com o tempo, né, isso fique um pouco mais fácil. Já é hoje um pouco mais fácil, né? Você tem com certificados digitais, você consegue agilizar muito esse processo. Né? Antes todas as partes tinham que ir no cartório, assinar a escritura. Hoje em dia você consegue fazer isso muito mais fácil. Né? O próprio procedimento de alienação fiduciária, de execução de alienação fiduciária que a gente faz, antes a gente tinha que mandar todas as notificações, os requerimentos de intimação, a gente tinha que mandar pessoalmente, em via física, assinada, com todo o demonstrativo de débito, no cartório, para o cartório intimar o devedor. Então hoje a gente consegue, pelo e-notariado, fazer isso tudo muito mais fácil, né? Tudo online. Então a gente atua no Brasil inteiro de uma forma muito mais rápida. A gente atua, por exemplo, no Norte, a gente atende Belém do Pará, a gente atua no Nordeste, a gente atua aqui no estado de São Paulo inteiro, né? Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina. Então ficou tudo muito mais fácil com essa questão tecnológica. Né? A questão de entrave governamental, talvez assim... eu acho que desburocratizar um pouco a parte de cartório, né, de escrituras, mas eu acho que isso não é para um futuro tão próximo que isso aconteceria. Né? Já tem cartórios estudando a questão de blockchain, etc. Tem a história da modernização dos cartórios aí que foi aprovado, mas vamos ver como que vai ser, né, daqui em diante. Tem muita coisa já mudou, né, nessa questão de tecnologias de cartório, vem mudando e estão muito melhores. Dizem que o cartório vai ser algo que vai ser extinto em breve, mas assim eu não acredito muito. Né? Eu acho que os cartórios vão continuar aí, eles vão ter que se modernizar, obviamente, né, como já tem feito, mas eu acho que no futuro próximo a extinção dos cartórios eu acho que não é algo tão factível, né? Até por conta de segurança, né, de transações, né, principalmente em imobiliário. Falando um pouquinho, acho que é um setor que você atua também, a questão de leilão de imóveis. Você poderia explicar um pouquinho como que funciona esse setor, até pensando para quem quer investir em imóveis em leilão, qual é o grau de dificuldade para o investidor que quer entrar nessa seara? A questão de leilão ela é um pouquinho delicada para quem não conhece o mercado, porque tem muita fraude. Assim, tem muita fraude, tem muito site falso. O tempo todo aparece cliente falando que caiu no golpe de site de leilão falso, né? Porque parece tudo em ordem, você vai lá dar o lance, a pessoa te manda a conta para pagar e é uma conta falsa, é uma empresa falsa e muito dificilmente você vai conseguir reaver esse dinheiro.
né? Porque é conta de laranja, é empresa, cara, fantasma que não existe. Então, eu acho que o principal entrave para as pessoas entrarem nesse mercado é essa questão, né, dessas fraudes que existem e o desconhecimento, né? Você tem, assim, basicamente, 3 tipos de leilão, né? O leilão particular, que o próprio proprietário ele envia isso para leilão, né, para o mercado, ele pede para um leiloeiro levar esse imóvel a leilão. Você tem o leilão judicial, né, que houve um processo e o juiz determinou que aquele imóvel fosse penhorado e leiloado. E você tem o leilão de execução de alienação fiduciária, né, que é esse que a gente faz bastante, que todo o procedimento ele é feito via cartório, né, e isso é enviado para um leiloeiro para ele fazer esse leilão. O leilão, quando ele é judicial, ele é muito mais complexo para o leigo entrar nesse mercado, né, e tentar adquirir esse imóvel, porque na maioria das vezes, se não todas as vezes, você precisa analisar todo o processo que originou aquele leilão, para ver se você não tem alguma nulidade, né, se você pode acabar perdendo esse imóvel depois, porque alguém né, embargou aquele leilão, né, embargou aquela penhora e aquele imóvel acaba, né, aquele leilão acaba sendo cancelado. Então a pessoa teve custo, teve que pagar o leiloeiro e acaba perdendo o imóvel, né? Então essa due diligence que tem que ser feita no processo, ela é muito complexa e é uma barreira de entrada para quem não conhece o mercado. Quando é imóvel de particular, é muito mais simples, muito mais fácil, né? E quando é procedimento de alienação fiduciária, também é mais seguro, né? Desde que o procedimento, obviamente, seja bem feito, né? Você não tem tanta matéria para analisar para ver se aquela arrematação vai ser segura ou não, né? Porque você não tem um processo tão complexo, você tem uma lei que só trata de alienação fiduciária, então é mais simples de analisar, né, o risco de um leilão desse. E assim, a gente atua nesse mercado, mas o leiloeiro ele tem que ser, o leiloeiro ele só pode ser leiloeiro, né? Então ele tem que ter registro na JUSCESP. A gente tem um leiloeiro parceiro que atua com a gente, né, em maioria dos casos de leilão a gente manda para ele. Então a gente faz o procedimento todo, né, se não houve a purga da mora, se o devedor não pagou o que ele devia, o imóvel, você consolida a propriedade, né, para a construtora. Uma vez consolidada a propriedade, aí você manda isso para o leiloeiro. A gente passa tudo para ele, ele faz os leilões, né, tem a primeira e segunda praça. Né? Se não houve arrematante, esse imóvel, né, você tem que averbar na matrícula que não houve arrematante, o imóvel volta para a incorporadora. Se houve arrematante, é só, né, fazer a escritura e o arrematante paga os valores para o leiloeiro, para a construtora e está resolvido. Tá? É um mercado muito bom, mas assim, por medo e receio, muita gente ainda não participa, né? Prefere não adquirir imóvel em leilão. E aí o escritório de vocês também tem como cliente investidores que querem fazer essa diligência para ver se está tudo em ordem. Sim. Vocês fazem isso para investidores? Sim. A gente tem, né, alguns clientes que são desde pessoa física, né, até empresas, né, clientes institucionais que investem em leilão e que a gente tem um contrato, a gente chama de contrato guarda-chuva, né, já com o preço fixo para cada tipo de due diligence. Eles mandam o caso para a gente analisa, faz a análise de risco, né, do leilão e manda para ele de volta, né, para ele avaliar se aquele risco vale a pena, se tem risco, se não tem risco. Então a gente atua dessa forma também. Legal. E falando um pouquinho, Tarek, do mercado de startups, que você é investidor. Hoje você investe em quantas startups? Qual que é o seu critério para investir? O que você analisa antes de investir em uma startup? Cara, eu acho que assim, o principal é o conjunto, né? É a viabilidade do negócio, da ideia, né? A escalabilidade, né? Se aquele negócio ele é escalável, sem que você precise aumentar a estrutura para você aumentar o número de clientes, o número de vendas, né? E os fundadores, né? Eu acho que assim, as pessoas que estão por trás da startup, eu acho que são um dos principais pontos que devem ser analisados, né? Porque a gente vê hoje em dia, assim, eu tenho no meu investimento pessoa física, eu não tenho muita startup investida. Eu invisto muito junto com outros fundos,
né, que daí eles fazem essa análise, mas nessa trajetória, né, desde 2013 que a gente está nisso, inclusive assessorando e advogando para startups, a maioria delas quebra por disputa entre sócios, briga com sócio, ou até mesmo com investidor, um contrato que foi mal feito, né, com um investidor que entrou lá no começo, acaba travando a operação. Então, muitas acabam quebrando e parando a operação, mesmo com o negócio engrenado, por conta, né, de pessoas, né? Os sócios que estão ali acabam não se dando bem, um acaba fazendo mais que o outro, as pessoas acabam não ficando na operação, né? Eu acho que é o principal ponto para se analisar, além da escalabilidade, né, e da viabilidade do negócio, são as pessoas por trás do que está sendo da startup. Acho que talvez uns 2 meses que eu fui numa palestra do Semenzato, que ele é um daqueles Shark Tank, sabe? E perguntaram para ele, falaram assim: Semenzato, qual que é o seu critério o principal critério para avaliar uma startup? Aí ele falou: são vários, mas um dos critérios que eu analiso é o NPS. Se você tem um NPS, um grau de satisfação alto do seu cliente, né, é que o trabalho é bem feito. Achei bem interessante isso. Aí falando um pouquinho dos fundos, Tarek, né? Você citou alguns fundos. Para quem quer investir em startup, qual que é o caminho hoje que você recomenda? Como que a pessoa pode entrar nesse mundo de investimentos em startup? Para quem não conhece o mercado, tem alguns crowdfundings que você consegue investir. Não sei se pode fazer propaganda aqui. Pode, que é tranquilo. Assim, eu invisto junto com o pessoal da SMU também, né, da Start Me Up. Né? Então, para quem não conhece, é uma plataforma interessante, né? É tudo automatizado, né? Você analisa as startups ali, né? E você compra as cotas, eles anunciam ali. Já são startups que já estão muito bem consolidadas no mercado, né? Já com valuation muito alto, mas para quem não conhece o mercado é interessante, né? Para investir. Eles abrem rodadas e é como se fosse um crowdfunding mesmo, né? Você investe com as cotas pré-determinadas que eles fazem, depois assina o contrato, depois que termina a rodada eles levantam todo o valor pretendido na rodada, né? Eles enviam os contratos, né? Normalmente de mútuo conversível, para que você passe a fazer parte, né? Não entra exatamente agora no contrato social, mas que você vire um investidor de uma determinada startup. Converter ali as cotas, né? O contrato mais usado no Brasil é o mútuo conversível, né? Que o mútuo é um empréstimo, né? Então aquele dinheiro entra no caixa da startup como um empréstimo, como um mútuo, né? Que você pode converter em cotas depois. Né, depois de um determinado período, né, ou num evento de liquidez, quando houver alguma aquisição de controle da empresa, você converte para sair e para ter o seu retorno. Né? Então é muito comum usar o mútuo conversível. Até falando um pouquinho mais sobre esse contrato de mútuo conversível, que eu acho que tem muita gente que tem dúvidas em relação a como que funciona. Então o investidor vai lá, vou investir R$100 mil numa startup. Aí você vai assinar esse contrato de mútuo conversível, né? Os fundadores da startup com o investidor. Normalmente tem um prazo para você poder resgatar suas cotas se você quiser sair da sociedade, né? Como é que funciona isso e como que funciona o contrato social da startup continua em nome dos fundadores? Isso. É isso. Você nunca vai entrar no contrato social da startup, você pode até entrar, mas no contrato mútuo conversível não. É isso? Não, e até assim, existem outras formas de investimento, né, hoje, mas a maioria dos investidores continua preferindo o mútuo conversível, até por uma questão de proteção do investidor. Né? Então, é justamente por não fazer parte do contrato social que as pessoas preferem. Não é porque você acaba, né, existindo um passivo daquela empresa, acaba não atingindo os investidores, porque eles só têm um contrato de mútuo, né, que assim, a princípio eles só fizeram um empréstimo que eles poderiam futuramente converter em cotas. Né? Você tem um prazo de conversão, né, ou um evento, né, de liquidez, né, quando você tem algum investimento, alguma aquisição de controle da empresa, que você você faz a entrada e saída, né, já para receber o valor das suas cotas ali. Então, o mais comum é que você não entre no contrato social mesmo, né, fique só com o contrato de mútuo conversível. Uma segurança jurídica sua, né? E assim, tem a questão da proteção do investidor também, na questão de ser um mútuo que ele pode exigir aquele pagamento de volta, né, com juros e correção, ao invés de fazer a conversão. Só que assim,
nessa trajetória aí de startups, né, de assessoria para startup, já vi alguns casos, né, de investidores quererem o dinheiro de volta, mas se a startup não deu certo, assim, não tem nem o que pagar, né? Não tem nem como pagar. O cara pode até executar o contrato, mas vai executar o quê e quem, né? Assim, se a startup, essa startup não deu certo, quebrou, faliu, né? E é por isso que chama de venture capital mesmo, né? É risco. Mas né? Existem casos na justiça que foi executado a pessoa física? Tem. Assim, tem casos, né, que o próprio sócio ele acaba entrando como avalista, né, do contrato. Não é comum, mas tem. E existem casos também que você consegue, em juízo, fazer a desconsideração da personalidade jurídica da empresa. Né? Desde que comprovados alguns requisitos do CPC, eu não vou lembrar todos, né, mas de fraude, etc., o encerramento irregular da empresa, você consegue direcionar aquela execução para os sócios. Né? É um procedimento, é um processo mais difícil, né? Não é tão fácil você conseguir a desconsideração, mas existe a possibilidade também. Né? Mas o normal no mercado é o investidor saber que ele está entrando no risco e se quebrar, quebrou e tchau. Né? Que é um investimento arriscado mesmo. O que você costuma analisar, Tarek, na questão de balanço de empresa? O que você vê como dados relevantes antes de investir numa empresa? O que te chama a atenção? Que você falou, opa, pera um pouquinho, aí tem uma grande possibilidade de dar errado esse negócio do jeito que está. Quais são os números assim que você analisa e você fala, aí dá para entrar, aqui não dá para entrar? Cara, eu acho que depende muito de cada tipo de negócio, né? Eu acho que assim, a margem de lucro é bem importante para você analisar. Né? Mas das startups que eu invisto, que eu já investi, a maioria, a grande maioria, né? Quase 90 e poucos %, eram de startups bem early stage. Né? Ou elas ainda estavam naquela fase bem de início ali, né? Testando o MVP para ver se aquilo faria sentido, né? Ou elas estavam já com o MVP testado e começando a entrar no mercado. Então, esse tipo de startup você não tem muito o que analisar financeiramente. Né? Então, você acaba analisando mais a viabilidade e as projeções financeiras. Né? Fala assim, ó, eu tenho, né, eu consigo escalar dessa forma com faturamento de X e um custo de tanto, né? E aquelas projeções de escalabilidade. Né? Então, nessa fase que eu costumava investir, você não tem muitos números para analisar. Né? Você tem mais acreditar o comprometimento no sonho. do sócio. Exatamente. Né? Tem mais que acreditar no sonho e analisar a viabilidade daquele negócio do que analisar números efetivamente mesmo. Agora vamos sair um pouquinho não sair totalmente da vida profissional, mas ir um pouquinho mais do seu dia a dia. Eu queria entender, né? Você tem tantas atribuições, né? Tem a N-Partners, investe em startup. Como que é o seu dia a dia? Como que você, desde manhã, como que você faz a sua atualização do dia a dia em relação a notícias, né? O que está na mídia, ou quais são suas fontes, né, de notícia, qual é o tempo que você tira para você, para sua família, como que você organiza a sua vida no dia a dia? E as suas atribuições também, né, profissionais, o que você faz no dia a dia? É uma boa pergunta, né? Porque eu acho que nem eu sei. Mas, cara, você sabe, né? Que nossa vida de empresário ela é bem complicada, né? Cada dia é uma novidade. Então, assim, eu trabalho bastante, né? Eu chego no escritório normalmente às 7 horas da manhã, né? E não vou embora antes das 7, né? Então, pelo menos 12 horas eu fico no escritório por dia, né? E até por causa disso, no final de semana eu desligo completamente. Né? Final de semana eu e minha esposa, então a gente vai fazer alguma coisa junto, então assim, eu esqueço o trabalho, esqueço tudo sábado e domingo. Né? E depois que eu saio do escritório à noite também, a não ser que tenha algo, né? Geralmente, né? Pode aparecer alguma coisa, né, muito urgente, você acaba trabalhando um pouco até mais tarde, mas eu saio do escritório, eu desligo completamente e eu prefiro ir trabalhar. Eu vou todo dia para o escritório, né, apesar da maioria da equipe estar em home office, né, até para separar melhor, né, vida profissional de vida pessoal. Né? Então, eu desliguei meu computador, fui para casa, acabou, né, e aí em casa eu vou focar em casa. Então, eu chego 7 horas no escritório, então antes dos clientes começarem a demandar por volta de 9, 9h30,
Eu leio, tem vários informativos jurídicos, né, que eu acabo acessando, o Migalhas, Direito News, né, o Conjur, que eu acabo lendo, e eu assino muitas newsletters também, né, para não ter que ficar pesquisando muita coisa. Eu recebo muita coisa no e-mail, então eu me atualizo basicamente, né. De vez em quando eu leio também o jornal convencional, né, não mais o de papel, mas no aplicativo, né, para ver as notícias. Mas eu assino muitos informativos, né, de startups, de direito, mercado imobiliário, né, recebo informativos, por exemplo, do Secov, do Ibradim, né, a respeito de mercado imobiliário, direito imobiliário. Então, eu me atualizo nessa primeira parte da manhã, né, que eu utilizo para, né, ver notícias, ver o que está acontecendo, responder mensagens de Instagram e etc. Né? O próprio Instagram eu coloco para não receber notificação de mensagem. Né? Então, de manhã eu vejo as mensagens que tem. Tem muita coisa profissional também que vem pelo Instagram, né? Então eu respondo tudo de manhã. E aí eu organizo o meu dia, né, pela manhã, desde que não tenha vários outros compromissos, né? Mas eu tento resolver todos os e-mails da minha caixa pela manhã, né, e à tarde fazer a parte de gestão do escritório, no começo da tarde. Né, gestão do escritório, dos outros negócios, no começo da tarde, e no final da tarde deixar alguma coisa para resolver do que ficou pendente ou do que foi gerado pela manhã durante o dia. Legal. E como você vê hoje, Tarek, o mercado jurídico? A pessoa que está... O estudante que está saindo ali do ensino médio e quer entrar fazer um bacharelado em Direito, como que você vê o mercado e qual dica, recomendação você daria para ele? Cara, acho que a principal dica, né, é aproveitar aproveitar a informação e facilidade que se tem hoje para você aprender outras coisas, né? Porque o bacharelado da faculdade, ela vai te dar o básico, o beabá. Né? Foi o que eu comentei no começo do escritório, a gente não tinha onde pesquisar coisas de gestão de escritório, de como fazer toda essa gestão, captação de cliente, é um ponto muito sensível também da precificação, é um negócio que a gente penou muito para aprender a fazer. Então, eu acho que a pessoa ela precisa aproveitar, né, essa facilidade que se tem hoje em dia de informação, né, buscar essas informações e já se apresentar para o mercado, né, como estudante de direito, né, aproveitar as redes sociais, né, se apresentar como estudante, mostrar a rotina de estudos e etc. Porque a sua base de clientes ela vai começar com o seu networking. Né? Então, se a pessoa que está estudando direito, ela já começa a postar rotinas de estudo, fala assim, estudando isso, estudando aquilo, né, prova, trabalho, apresentação, né, todo o networking dela, ainda que ela não esteja vendendo alguma coisa, quando ela se formar, quando ela for para o mercado, todo mundo vai lembrar que ela é uma advogada. Né? Então, aquela referência já vai estar na cabeça das pessoas, como ela sendo uma advogada, uma pessoa que estudou muito, né, que se dedicou muito. Então, acho que para quem está começando, né, está pensando em fazer uma faculdade ou já está na faculdade, em vez de se formar, utilizar bastante esse tipo de ferramenta, né, para já começar a construir o networking. E está sempre antenado com essa questão de novas tecnologias, né, que a faculdade não vai te trazer. Né. Você citou, Tarek, a questão da precificação, que em um certo momento foi até difícil para vocês precificarem. Qual é a dica que você daria para quem está com essa dificuldade hoje? Como precificar o próprio negócio, como encontrar o preço certo para atingir o mercado? Você tem fórmulas, né, de precificação, né, que você tem que calcular o seu custo de hora, né, quanto custa a sua estrutura, dividir pelo número de horas da sua equipe, né, para ver quanto custa a hora de cada tipo de profissional e colocar a margem de lucro em cima disso, né, para poder calcular a sua hora. Para o pessoal que está começando, né, se ela for calcular o custo de hora dela e o custo de estrutura dela, vai ser praticamente zero, então ela vai acabar precificando muito baixo. Né? Eu acho que nesse começo é interessante o benchmarking. Né? Então, de novo, aproveitar essa facilidade de informação. Você consegue muita informação hoje na internet, né, de quanto custa um serviço, quanto se costuma cobrar por aquele serviço, e fazer esse benchmark. Falar assim, olha, tem escritórios novos ou advogados, né, autônomos que estão cobrando dessa forma, tá? Eu consigo cobrar dessa forma, o que eu tenho que pagar? Tá? Eu já tenho que pagar um aluguel, eu já tenho que pagar, né, por exemplo, uma hospedagem de um site, um link patrocinado. Então, colocar esses custos dentro, né, da precificação para ver se
se aquele valor faz sentido. Né? Fala assim, uma pessoa, ela com ela, tá? Quais todos os custos que tem aqui? Divide aqueles custos todos pela quantidade de horas que ela trabalha, né, no dia. Aí, então você já tem o custo, fala, minha hora custa tanto, se eu cobrar menos que isso eu estou no prejuízo. Essa é uma pergunta que a gente vai fazer daqui em diante para todos os entrevistados, que é a dor no momento. Né? Qual é a dor atual hoje, sua, talvez do seu negócio? Qual é a maior dificuldade que você encontra hoje? Cara, eu acho que a maior dificuldade, ela sempre foi, eu acho que sempre vai ser, a captação de cliente. Né? Porque no mercado jurídico, né, você tem muita barreira para fazer captação, né, principalmente da OAB, né, de fazer propaganda. A gente não pode fazer propaganda. Então, toda a nossa captação ela tem que ser muito cuidadosa, né, para não ultrapassar esses limites do próprio código de ética da OAB. Né? Então, eu acho que essa é a principal dificuldade. Né? Então, hoje a gente já tem, né, procedimentos estruturados para fazer geração de leads, né? Então, mas continua, sempre foi, acho que sempre vai ser a captação de cliente. Né? Eu acho que para o mercado jurídico, esse sempre vai ser, acho que a principal dor, né? Que é de gerar novos leads, novos clientes, fechar novos contratos. Você vê um caminho de talvez mais abertura em relação ao OAB nos últimos tempos para fazer captação ou não? Recentemente teve uma mudança que eles fizeram, né, na questão de marketing jurídico, né, mas assim, na prática não mudou tanta coisa. Você pode fazer, né, é permitido que se faça um pouco. Eles tiveram que se adaptar, né, com redes sociais, internet, né, mas a questão de propaganda ela não é liberada e eu acho que assim não vai ser. Né? Eu já vi alguns movimentos, né, de pessoas querendo que isso fosse liberado, como é nos Estados Unidos, né? Pode fazer propaganda massificada e etc. Mas eu acho difícil que isso aconteça no Brasil. Né? Eu acho que o mercado daqui ele continua sendo muito tradicional ainda. Né? Então, o que se tem que trabalhar é marketing de conteúdo, né? Produzir conteúdo, enviar para o seu mailing, né? Tá sempre mostrando para a sua rede de relacionamento que você existe, que você sabe do que você faz, né? Que você entende daquilo que você faz, para que quando eles precisarem, eles te demandarem. Né? Então, a gente trabalha muito esse tipo de marketing, né? A gente trabalha muito o cold call também. Né, mandar um e-mail, né, falar assim, opa, tudo bom, a gente faz esse tipo de serviço, sim, vamos marcar uma reunião, né, a gente faz muito isso e a gente tem, além de ter procedimentos para isso, né, que a gente já criou esse tipo de procedimento, a gente tem ferramentas que auxiliam também, né, nessa geração de lead. Né, a gente usa no escritório o Apollo, que ele gera, né? Ele busca em bases públicas os contatos das pessoas que você quer e ele próprio cria, né? Você cria, né? Mas ele próprio envia a cadência de e-mails que você criou para aqueles leads. E você, Tarek, onde você se vê daqui 10 anos? Cara, eu quero estar aposentado. Chega de trabalhar. Né? É brincadeira, assim, eu estou pensando já num plano de sucessão para o escritório, né, para 5, 10 anos, né, para eu sair. Hoje você está com quantos anos? Estou com 41. Acho que é 41 ou 42. Mas sair um pouco da operação e sair da frente da gestão mesmo do escritório, né, e deixar isso para os outros sócios. Tem uma galera muito boa que está com a gente, né, empenhada, dedicada, comprometida, e a ideia é a gente criar um plano de sucessão para que esse pessoal comece, né, a fazer a gestão do escritório como um todo. Né? Eu falei que é aposentar, mas com certeza eu vou inventar outras coisas, como já estou inventando, né, outros projetos, etc. E então, na verdade, eu acho que só vou mudar um pouquinho, né, deixar o escritório para essa galera nova que está chegando e tocar outros projetos. Tem alguma pergunta que você gostaria que eu fizesse para você e eu não fiz? Cara, eu acho que não. Perguntou bastante até. Bastante perguntas, né? Tarek Negromonte, muito obrigado pela sua participação e espero que tenha gostado do nosso bate-papo. Cara, eu que agradeço. Obrigado pelo convite.